Oi, turma! Sou Tânia Paredes, sua professora de matemática, e hoje vamos fazer uma revisão, porque vocês já viram isso. Talvez não com esse nome, mas vamos falar sobre os números racionais. Bom, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Bom, vocês já sabem que estão assistindo, quem está assistindo, nossa aula é ao vivo aqui pela TV Nova. E os alunos da rede municipal do Recife podem acompanhar pelo aplicativo. Assiste na televisão que é maiorzinha, mas está lá com o teu tablet. E aquele tablet que a prefeitura te entregou, não gasta nada de internet. É tudo por conta da prefeitura. Para que eu quero colocar o aplicativo, que os meninos vão colocar o QR Code aqui, o aplicativo do Educa Recife, tá? Tem aí. Se vocês forem atrapalhadinhos como eu, que não conseguem fixar, vai lá na Play Store e baixa o Educa Recife. Para quê, gente? Para participar da aula. Por quê? A aula não é só para apresentar. A aula é para você tirar dúvidas, para você fazer perguntas, para você questionar, para você falar. Falar sobre o quê? Falar sobre você e a matemática, né? Interagir aqui, colocar o que vocês querem com relação à matemática. Detalhe, se não quiser aparecer, se não quiser que seja dito seu nome, você vai colocar, professora, não fale meu nome, que aí a gente fala o que vocês colocaram no chat, mas não fala o nome de vocês. Uma questão de respeito, óbvio. Bom, mas quem que está no chat comigo? Minha colega, minha parceira, professora de matemática, nota 10, professora Marta. Olá, coleguinhas do sexto ano. Já temos um participante aqui, viu? Sabino, bom dia, Sabino, seja bem-vindo. Todos vocês, queridos estudantes, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos participar, aguardo vocês, viu? Até mais. Boa aula, professora. Pois é, Sabino, já está no chat? Bom dia, qualquer dúvida, coloca ali. Ou Marta passa para mim, ou ela mesma vai respondendo para você, do jeito que você preferir. Bom, além de Marta, temos a equipe de Libras, que eu tenho que agradecer bastante. Por quê? Porque sem eles, nossa aula não teria uma abrangência, um acesso maior. Muito obrigada. Bom, eu passei sem lembrar vocês que as aulas estão no YouTube. Ora, estão lá no YouTube, que aulas? Todas as aulas do EMAD, de todas as turmas. Professora, eu estou no sexto ano, posso assistir a aula do sétimo? Pode, por que não? Do oitavo? Pode. Agora, vai entender? Pode ser que sim, pode ser que você precise de alguma coisa a mais, mas você só vai saber se você assistir. Que, por sinal, a aula desta semana do sétimo ano vai ser sobre equação. Quem sabe você que já está saindo do sexto e vai para o sétimo, não vai lá dar uma olhadinha na aula de equação. Eu acho que vocês vão ter uma surpresa. Bom, mas vamos recapitular, tá? Primeira coisa, nosso mundo matemático dourado aí, né? O amarelo apresentando o dourado. Racionais. O que são números racionais? É isso que a gente vai ver. Mas está ligado com fração, com proporção, com números decimais, com porcentagem, com equivalência, divisão, números mistos. Gente, esse é apenas um pequeno recorte. Volta para mim. Por quê? Porque tem que lembrar que a matemática não é caixinha, está tudo interligado. Esse que eu coloquei aqui hoje, esse recorte, que o foco é os racionais, esse recorte foi um recorte muito próximo. Eu poderia ter expandido mais, claro, porque não tem nada que não esteja conectado em matemática. Por que eu fiz isso? Porque esse assunto é muito importante. É um assunto que você entendendo vai facilitar todos os outros, principalmente facilitar a resolução de problemas. E agora, dá um zoom aí para os meninos entenderem para que servem os números.
Isso é a pergunta mais básica. Contar e medir. Basicamente isso, né? Serve para outras coisas? Não. Mas isso aí é o mais importante. Vou contar. Vocês aprenderam a contar até mesmo antes de entrar na escola. Contar. Quantos aninhos você vai fazer? Aí você começou a aprender a contar. Tá? Contar nos dedos, contar com tracinhos. Contar. Não importa como. Contar. E medir. Por que você está falando de medir, professora? E aí eu trouxe o desenho de alguém medindo a altura, uma balança e a questão do calendário. Por quê? Porque o calendário, a gente vai separar grupos de dias iguais, mas tem uma lógica. E eu estou medindo, né? Eu tenho hora, eu tenho minuto, vamos embora. Eita, que é isso, professora? Medir, unidades de medidas. Pode trazer para mim. Gente, o palmo. Professor, existe essa medida? Existe. Oficialmente, a gente não usa mais. Você não encontra, tantos palmos. É verdade. Mas, se você pensar no pessoal da minha idade ou um pouquinho mais velho, ela sempre vai considerar o palmo mais ou menos 20 centímetros. Por que eu digo mais ou menos? Porque a minha mão é diferente da mão da professora Marta, que é diferente das outras pessoas, certo? Porque cada um tem um tamanho, mas você tem uma média. Então, é mais ou menos 20 centímetros. Professora, e isso aqui é o quê? Fechar os dedos assim, opa, deixa eu colocar aqui. E medir daqui para cá, que é o que eu fiz aqui. Isso era o palmo dos egípcios, há 4.000 anos antes do nascimento de Cristo. Então, é uma medida muito antiga. Qualquer pessoa ia lá e ia medir? Não. Isso aí, claro, é a mão do faraó. Tá bom? Então, na verdade, desenvolveu para isso aqui. Medir. E o que é que tem a ver com racionais? Vocês vão ver. Outra unidade de medida, polegada. Essa, gente, é bem antiga e é usada em alguns lugares. Foi criada no século XVIII pelo rei Eduardo I da Inglaterra. A média do polegar de um humano adulto corresponde a aproximadamente 2,54 centímetros. E o que tem a ver ali a televisão? Quando você vai comprar a sua TV, você vai ver quantas polegadas? 30 polegadas, 50 polegadas. Tem gente que quer uma televisão de quanto, Marta? 75? É um cinema em casa. Outra polegada, traz para cá. Olha que coisa engraçada curiosidade com relação à medida da televisão, do tablet, do computador, do seu celular. Você não mede assim, nem na largura, nem no comprimento. A medida de uma tela é na diagonal. Veja que esses nomes que a gente já viu aqui em aulas, quando a gente estava vendo polígonos aqui, esta diagonal que vai de um vértice a outro, não pode ser consecutivos, porque senão seriam os lados, é que este tamanho aqui é que vai ser em polegadas. Professora, tem outras medidas? Tem, gente. Tem o pé, tem a jarda, que, se eu não me engano, vai daqui, do centro do queixo até a ponta do dedo. De qualquer pessoa? Não. Era do rei. Mas se faz uma média, como foi a polegada, e se usa a jarda lá no futebol americano, né? Não é o nosso futebol, não, é o americano. Você tem também, tem outras medidas, né? Tem o pé, a gente já viu. Que tal você pesquisar? Medidas diferentes que eram feitas a partir das medidas, dos tamanhos, né? Por exemplo, o pé do rei. Aí, o rei morre. E quem assume é o filho, que é uma criança,
vai diminuir. E aí? Bom, por conta disso, a gente fez um sistema de medida que é universal, todo mundo usa. Mas eu não vou entrar nele ainda, que é o sistema métrico, né? Tem 1 metro, tem 1 centímetro, tem 1 quilômetro. Estou falando os 3 que são os mais usados, mas vocês já viram aqui que tem várias escalas, né? Inclusive fora do que a gente estuda. Mas olha aqui essa unidade de medida. Aqui é o 1 e aqui também é o 1. Eu apenas coloquei os dois de cores diferentes, um amarelo e outro verde, porque eu queria mostrar para vocês como é que se media. Eu tenho uma unidade. Aí aqui eu tenho uma barra toda listradinha de verde e amarelo. Aí eu peguei 1, 2, 3, 4. Então, eu sei que esta barra mede 4. 4 o quê? A minha unidade de medida. Chame do que você quiser. Aqui. E essa barrinha vai valer exatamente o 1, tá? O tamanho é o mesmo. Mas olha só, dá um zoom aí para os meninos refletirem. Que medida é essa? Minha barrinha é tão pequenininha que não chegou nem na metade do 1. Então, aí, minhas unidades de contagem, que são os números naturais, 1, 2, 3, 4, que é o que primeiro se aprende a contar, não servia para medir isso aí. Eita, professora, também não dá, porque eu tenho 1, mas eu não chego ao 2. Então, aí, aparentemente, é 1,5. 1 e a metade de 1. Mas eu preciso formalizar isso. E quem melhor do que a matemática para formalizar isso? E aí, quando eu digo que eu estou fazendo um pedacinho, eu estou fazendo uma fração. Né? Fração quer dizer que não é inteiro, é um pedacinho. E aqui a gente vai ter diversas maneiras de representar a fração. Dá um zoom para eles verem. No centro eu botei a fração que eu escolhi, 3/4, certo? Ora, em cima ali, o 3 que está marcado de vermelho, é o quê? É a parte que eu destaquei. E o nome dele é numerador, e o denominador, que é a parte que fica embaixo, é quantos pedacinhos eu tenho. Então, a fração de um conjunto, pode trazer para cá e pode passar. Opa, aqui, ó. A fração de um conjunto. Vem cá, traz para mim. Tenho 1, 2, 3, 4. É a quantidade que eu tenho. Está no meu denominador. Estou usando os números por quê? Ora, estou usando os números porque eu mostrei. Eu preciso. Vai ter uma hora que eu não consigo medir se eu não tiver uma representação numérica. Então, 4. 1, 2, 3, 4. Mas quantos pedacinhos eu tenho de 4? Quantas partes eu tenho de 4? 3. Então, 3/4. 3 de 4. É minha fração, a fração do conjunto. Olha esse. Aqui eu tenho uma barra. Uma barra completa. Dá um zoom para eles poderem ver os 4 pedacinhos normais. Está vendo? Ó? 1, 2, 3, 4. Então, minha barra toda, é o todo, está dividido em 4 pedaços. Só que 3/4 é só 3 pedacinhos desses 4. Então, a parte do todo, tá? Ótimo. Aqui. Esse aqui a gente já vai trazer na reta numérica. Por quê? A reta numérica ela é contínua. Você não bota, não desenha uma reta fazendo um ponto aqui, outro aqui, outro aqui. Não, é um contínuo. Então, só que eu peguei do 0 até o 1. Então, este intervalo aqui é o meu 1, tá, gente? Ah, professora, não deu continuidade não? Dei. Tá aqui, ó. Está dizendo que continua e aqui está dizendo que continua para lá. Aqui está dizendo que continua para cá.
Para cá vai para mais infinito, a gente já falou sobre isso. E para lá vai para menos infinito. Ora, o que foi que eu fiz? Dá um zoom para eles perceberem que eu dividi esse pedaço, que é o 1, em 4 espaços. Do 0 a 1/4, porque é 1 de 4. Do 1/4 para o 2/4. Veja que aí eu tenho 2 pedacinhos. Por isso que é 2 de 4. E do 0, ou do 2/4, mais um pedacinho é o 3/4. 3 de 4. Se eu der mais um pulo... Eita, professora, não tem uma fração, não? Tem, gente. Este número aqui, esse 1 aqui, ele representa 4 de 4. 4 dividido por 4 dá quanto, professora Marta? Dá 1. E aí, Sabino, tá tudo certo aí? E os outros que estão assistindo também. É porque, Sabino, ele responde no chat. Né? Às vezes você olha assim, que dá para ver, gente, quantas pessoas estão no chat. Né? Quantas pessoas estão assistindo a aula. Tem lá a contagem. E às vezes assistem a aula e não digitam. Bom, pode ser que queira só prestar atenção aqui, mas vamos lá. E aí, dá um zoom. Para vocês perceberem, eu trouxe um resumo. Então, números racionais, ele pode ser representado por uma fração, que está aí x sobre y, onde o x é a parte e o y é o todo. Tá? Aí, professora, poderia ser A sobre B? Pode, gente. A letra que você quiser. Sempre eu vou ter a parte que eu estou falando, no caso do exemplo da gente 3, e o todo, no caso do nosso exemplo, 4. A porcentagem. A porcentagem eu vou ter a parte e o todo são 100. Professora, quer dizer que o meu todo não era 4 partes, é verdade. Mas aí você faz frações equivalentes. Se eu pegasse aquele tamanho por 4, 3/4, para eu chegar em 100, eu vou multiplicar por quanto o 4, que é a parte de baixo? E aí você multiplica a parte de cima também, o denominador e o numerador. Para quê? Pelo mesmo valor, para chegar numa fração equivalente. Essa você também já estudou aqui. Vai lá nas aulas anteriores e pesquisa. E a parte decimal? A parte decimal é simplesmente fazer a divisão da parte pelo todo. Bom, mas bora representar isso aí. Eu peguei um desenho, fiz aí verde, amarelo e azul. E estou dizendo que meu desenho... Estou dizendo não, o desenho é esse, então é o todo. E aí eu estou dizendo que 100%, que é o todo, é 100 pedacinhos de 100. Como é que eu vou mostrar que isso realmente funciona desse jeito? Aqui, ó, gente, dá um zoom para eles perceberem. Veja que eu fiz a malha. De quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Em cada linha eu tenho 10. E quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu somar de 10 em 10, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, quando eu faço... E aí tem o quê? Que eu não botei lá naquele mapa, conexão, área. A área contar a parte interna. Exatamente isso. Eu pego 10 vezes 10, que dá 100. É a área desse meu desenho, dessa minha figura. Ora, somando tudo, eu tenho 100. Olha só, dá um zoom aí. Então, este pedacinho, cada pedacinho desse é 1 de quê? De 100 pedacinhos. Então, é 1%. Isso é representação da mesma coisa. Então, 1 sobre 100 e 1% é a mesma coisa. E agora vamos dividir. Gente, bora dividir com bem calma, porque eu trouxe o algoritmo
divisão. Por quê? Porque muitos alunos se atrapalham um pouquinho com esse algoritmo, tá? Então, 1/100, a gente vai dividir para achar quem? Quem, professora Marta? O percentual correspondente. E essa representação, neste caso aqui, que traz para mim que o numerador, que é o 1, é menor do que o denominador, é uma fração própria, certo? Vai ser menor que 1, claro. Por quê? Para ser 1, teria que ser 100 dividido por 100. Mas aqui eu só tenho 1 dividido por 100. Então, o que é que eu vou achar? Números decimais. Olha só, pode dar um zoom para eles acompanharem. Eu não tinha o 1 é menor que 100. Então, eu vou, aumento, coloco um 0 aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo esse 1 em 10 pedacinhos. Se eu dividir, é como dividir R$1 em 10 moedas de 10 centavos. Então, é 0, por quê? Porque é menor do que 1. Mas não dá. Opa! Aí eu vou e acrescento mais um 0. Certo? Quando eu acrescento mais um 0... Ai, gente, rapidíssimo. Sabino já acertou aqui, viu? Que bom, Sabino! É, parabéns, Sabino. Gente, esse 0 aqui foi quando eu não pude dividir o 1. Quando eu acrescentei mais um 0, eu coloquei um 0. Acrescento mais um e aí vai dar 1. Por quê? Porque 1 vezes 100 é 100, sobra 0. Tudo bem? Tudo certo? Pronto, encontrou a representação decimal. Aí dá um zoom, exato. Dá um zoom para a gente mostrar. A fração é 1 sobre 100. O decimal é 0,01. E a porcentagem é 1%. Isso é a mesma coisa, pessoal. Eu estou representando o mesmo valor, o mesmo número racional, de maneiras diferentes. Se vocês entenderem isso, aí às vezes você tem dificuldade de trabalhar com fração, aí trabalha com decimal. Dificuldade de trabalhar com porcentagem, trabalha com fração. Não importa. Qualquer uma das representações vai chegar no mesmo destino. Bom, e agora vamos praticar. Mas não vamos, pode trazer para mim, não vamos praticar exatamente agora. O que eu vou deixar aqui? Eu vou deixar uma atividade para que vocês façam e a gente traga na próxima aula, amanhã, tá? Tá aqui, dá um zoom para eles poderem printar. A atividade é essa. Utilize a malha quadriculada da explicação anterior para preencher a seguinte tabela. A gente já deu aula aqui falando sobre tabela. Então, essa tabela eu coloquei as cores, apenas com a representação da cor mesmo, sem escrever o nome, verde, amarelo e azul. E eu coloquei na primeira coluna, tirando a coluna da legenda, né? Na primeira coluna, quantidade. Na segunda, fração. Na terceira, percentual. E, por fim, a decimal. Perceba, a primeira linha vocês vão preencher essas colunas do verde. Quanto tem no verde? Na segunda, do amarelo e de azul. De que, gente? Dessa figura, que eu já trouxe aqui na malha quadriculada, dá um zoom para eles printarem, que fica super fácil, né? Só é contar. Por que eu trouxe essa atividade? Para vocês perceberem que, por mais que vocês achem o conteúdo um pouquinho, isso é muita matemática. Não, gente, é contagem. Por quê? Porque matemática é contagem. Bora lá. E, por fim, vou deixar esta questãozinha da OBMEP, porque eu acho que depois desse tempo todo eu trabalhando com OBMEP, vocês já perceberam que não é nenhum bicho de 7 cabeças. O que é que vocês precisam? Parar, né? Olha o sinalzinho de trânsito. Vermelho, para. Amarelo, atenção.
concentra ali, percebe, olha o que está escrito, quais são as informações que vai permitir que você resolva, tá? E verde, solta a imaginação. Dá um zoom para eles printarem aí, que aí a gente... Pronto. Então tem essas duas atividades para amanhã. E aqui, professora, a gente perdeu a Copa. A senhora traz a Copa do Mundo de novo? Pois é, são 4 anos, gente. De 4 em 4 anos. Quando ele ganhou, o Brasil começou em 1930, o Brasil só ganhou em 58. Depois, em 62, realmente foram 2 seguidas. Depois, não ganhou em 66, foi ganhar em 1970. Foi curtinho. Mas olha, de 70 para 94, já passou quantos anos? Ó, já passaram 24 anos, né? Então, de 2002, que foi a última taça que a gente recebeu, né? Para 2022, só passaram 20. De repente, esse intervalo aqui vai se repetir para trazer o Hexa. Mas o mais importante é o que a gente pode tirar de lição dessa questão. É bom torcer? É. É bom a gente acertar tudo na matemática? É. Mas se a gente não acerta, é importante persistir, ir atrás, tá, gente? Então, essa questão dos 4 anos na Copa é triste, eu sei que teve gente que chorou e tudo mais, mas ninguém vai deixar de treinar, ninguém vai deixar de ter esperança de trazer na próxima Copa e assim, vida que segue. A gente não pode deixar que uma rasteira, né, que a gente estava torcendo aqui, eu mais do que ninguém, a professora Marta também, que uma rasteira tire a alegria da gente. Não existe isso. A gente, lembra? Cada um no seu ritmo, cada um no seu tempo. De repente, não era nosso tempo agora o Hexa. E você, na matemática? Eu espero que essas aulas tenham mostrado para vocês que você pode. Eu acredito em você. Bom, professora Marta, vamos nos despedir. Pessoal, forte abraço. Sabina, obrigada pela colaboração. Vamos fazer feito Sabina, todos colaborando com a aula. Até mais. Tchau, tchau. Continue estudando. Bem, gente, muito obrigada ao pessoal de Libras. E tchauzinho, turma.